Boa noite. Inicia agora a transmissão de uma reportagem especial em 3 episódios, para ver hoje, amanhã e sexta-feira. Milhões de portugueses adoram futebol, mas poucos conhecerão por dentro um grande clube. As portas do Sport Lisboa e Benfica abriram-se a uma equipa da SIC. Começámos as filmagens na reta final do campeonato, antes de o título estar decidido. Hoje, no primeiro episódio, passado, presente e futuro, vamos perceber o que era o clube antes e depois da chegada de Luís Filipe Vieira. Hoje o Benfica criou um património muito grande e não poderemos novamente voltar 14 anos ou 15 anos para trás. A grande vitória que nós temos todos é que podemos olhar uns nos outros, olhar olhos nos olhos e sentirmos que é nosso, o Benfica é nosso, e acho que nunca ninguém vai ter ousadia de o vender. O Benfica tem qualidade suficiente para começar a ter jogadores dentro da sua própria equipa, produzidos dentro do Seixal com a própria identidade do Benfica. Da maneira como nós funcionamos, podem nos interromper um ano, mas nós depois estamos mais perto novamente, estamos sempre mais perto de ganhar que os outros. A máquina está a ser feita assim e acho que está muito bem feita, e está a produzir bem e recomenda-se, como costumo dizer. Foram necessários 31 anos para que o Benfica voltasse a ganhar 2 campeonatos seguidos. 2014-2015 ficará na história como a melhor temporada de sempre, no número de títulos conquistados pelo Benfica em todas as modalidades. 15 anos de Luís Filipe Vieira no clube, 12 como presidente. Transformaram o Benfica numa marca de sucesso. Mas quando chegou, encontrou um clube à beira da ruína, sem ganhar, sem gerar dinheiro, com dívidas intermináveis. Extratos de conta corrente de fornecedores devia de ser assim. Era à vontade. Ele assustou-se porque era muito papel. E às vezes dizia, pá, isso tudo. Você não pedia tudo em relação a fornecedores, é o que eu tenho aqui. Eu falei com todos os fornecedores do Benfica. Todos. Um a um. Consegui negociar, uns com pagamentos em bilhetes do Benfica, outros perdoando as dívidas, outros a pagar 50%, outros a pagar 30%, outros a pagar em 36 meses. Na negociação das dívidas, houve uma que ficou histórica pela forma como foi liquidada. Quando eu disse, olha, é Flantala, é o presidente do Benfica, disse, você me acaba de aldrabões, não me acredito quem está ao telefone. Mas olha que é, não me acredito nada, não está no telefone. Passado uns dias, essa pessoa liga para mim, procurar o presidente do Benfica, queria falar comigo. E eu, atendi o telefone e ele diz-me assim para mim, afinal é verdade, só por causa da sua atitude, a dívida está perdoada. Antes de ser presidente, Luís Filipe Vieira foi o grande impulsionador da construção do novo Estádio da Luz. Ele sabia bem que poderia ser uma das grandes fontes de receita para o clube, quando teve uma conversa decisiva com Manuel Vilarinho. Lembro uma frase que disse a ele, o estádio será a salvação do Benfica. E nessa altura lembro perfeitamente que o Sporting estava a fazer o estádio, o Porto estava a fazer o estádio. Ninguém nos vai perdoar se não fizermos o estádio da Luz. Um homem que foi determinante nisto, quer dizer, foi o Mário Dias. O Mário Dias é a pessoa que foi determinante no estádio, porque acreditou sempre, nunca parou,
O estádio é o primeiro símbolo do novo Benfica. O estádio é o primeiro momento visível de que este Benfica se conseguia reerguer. Um grande desafio que foi encontrar um nome para o estádio. De facto não foi possível, não conseguimos. Conseguimos uma solução financeira equivalente àquela que o naming do estádio nos poderia proporcionar, mas esta questão de termos conseguido comercialização das 4 bancadas, do ponto de vista de receitas, conseguimos esse objetivo. Ele consegue comercializar o Estádio da Luz como ninguém em Portugal conseguiu comercializar. Ele só lhe faltou vender o ar que se respira no Estádio da Luz. Passo seguinte, profissionalizar o clube. Eles querem fazer o fecho de bolsa amanhã a partir do Estádio da Luz. Uma cerimónia formal aqui a tocar o sino ali no meio do Belvado. Numa primeira fase, eu senti, em termos de órgãos sociais, que não era uma decisão que agradasse a todos. Não é? Mas como deve calcular aí, nós temos também de ser ligeiros, ir ao encontro das pessoas e provar que era a única via que tínhamos de, se queríamos servir o Benfica, era profissionalizá-lo. Recordo perfeitamente nos primeiros dias que trabalhei no Benfica, na primeira semana, ele ligava-me às 9 da manhã a perguntar como é que o dia estava a correr. Portanto, que era uma coisa às 9 horas. Ainda estamos aqui. O presidente sabia que só com especialistas em cada área o clube poderia evoluir e pôr em prática as muitas ideias que tinha. Domingos Soares Oliveira é o diretor executivo da SAD do Benfica desde 2004 e não esquece as primeiras palavras de Luís Filipe Vieira. Primeiro, eu só tenho a 4ª classe, que era uma coisa que eu sabia. Segundo, não falo inglês, que era algo que se poderia adivinhar. E terceiro, não sei nadar. E quando diz não sei nadar, eu percebi que o objetivo dele era claramente pôr as expectativas o mais junto ao chão possível e depois a partir daí conseguir construir uma imagem. Se nós recuássemos hoje, 15 anos atrás, se fôssemos dizer que íamos fazer isto, ninguém acreditava. Quer dizer, não é só o botão que está aqui, quer dizer, é o que é o interior do Benfica. Trabalhavam 170 pessoas e hoje, se considerarmos apenas o universo de trabalhadores que não são desportistas ou que não sejam membros da equipa técnica, temos um grupo de cerca de 400 pessoas. Na área comercial e marketing estariam 4 pessoas de escritório, mais aquelas que faziam loja, e hoje, para ter uma noção, tenho 65 pessoas a trabalhar na equipa e somos poucos para o trabalho que temos. O merchandising está aqui no fio da navalha para, se o Benfica for campeão, o ano é espetacular. E se o Benfica não for campeão, tudo o que estamos a ganhar e que acumulamos ao longo do tempo vai se esvaziar completamente. Deve ser raro a nível europeu do responsável de comunicação de uma grande empresa, de uma multinacional, ter assento no Conselho de Administração. Isso revela muito da visão e da capacidade diferenciadora que o Luís Filipe Vieira trouxe ao Benfica. No primeiro ano tivemos receitas consolidadas de 40 milhões e este último ano terminamos com 200 milhões, portanto é um crescimento de 5 vezes a faturação. Hoje é claramente uma máquina. Aqui, ó, testa grande. E a máquina profissional do Benfica está de tal forma organizada que nesta temporada de 2014-2015, na estratégia elaborada para ganhar o bicampeonato, foi posta em prática uma ideia inédita. Cada vez que a equipa jogou fora de casa, foi recriado um balneário idêntico ao do Estádio da Luz. As cores do Benfica, imagens dos jogadores em cada cacifo, sem faltarem frases de incentivo. Tudo para que os jogadores se sentissem em casa. Estado vermelho é natural que nós tínhamos a tendência para quando eles chegam, colherem-se como entrassem dentro do seu próprio habitat.
Caetano, tú eres el hombre de música. Soy el que siempre pone en el autocarro cuando estamos a vivir para aquí, después en el balneario también. Tenemos una música que es cuando estamos a llegar al estadio, Maíces de Uruguay. Una banda de música que pronto que Maxi me hizo ejecutar y la hallé engrasada para poner. Esta es la música de Santa. Na última época, o Estádio da Luz teve em média quase 49 mil espectadores por jogo. Aproximar o clube aos adeptos foi um dos lemas de Luís Filipe Vieira, quando assumiu a presidência. Apostou muito nas casas do Benfica e criou o kit sócio, que fez com que o clube passasse dos 100 mil sócios para quase 300 mil, vindo a ser o clube com mais sócios no mundo. Vendeu durante 3 meses, foi o maior vendedor de kits que o mundo inventou. Viajei para o mundo fora e aqui em Portugal também, passei por Portugal todo. E era um vendedor, pronto, era como um vendedor outro qualquer. Tinha que estar a autografar, era cansativo, mas nessa altura também era mais novo. Hoje, o melhor vendedor do Benfica em termos de bilhética são as casas do Benfica. As casas do Benfica estão uniformizadas, a sua imagem exterior e interior são toda igual. Não vamos dizer que é como os bancos, não é, mas é a Benfica. São craques, tu dizes? São crack. El crack es mexicano, crack. Un es crack, el otro es un posible crack. Sí. Y este va a la selección sub-20. Sí. Mexicano. Pineda, sim. E o outro? É um argentino. Qual é que é o craque? É Pineda. Este Pineda? Sí. O outro é muito... Este Pineda é o que tu dizes que joga como o Enzo? O joga com mais qualidade que Enzo. Então depois combinamos, eu aviso. Sim. E vamos fazer uma defesa. Negociar bem, uma arte que se orgulha desde os tempos da juventude. Na hora de vender jogadores, Luís Filipe Vieira é intransigente. Recordo do David Luiz, foi uma transferência bastante complexa, porque chegaram a estar aviões fretados durante o dia, depois ele mandou o jogador treinar na mesma, para mostrar que não estava negócio nenhum nem perto de se fechar, porque ele também nunca abdicou de incluir também na altura, logo no pacote da operação, o Matites. Pagam o David e libertam o Matites. E ele esticou tanta negociação que a transferência fechou-se a 3 minutos do prazo. Quem não é tão frio e tão convicto nas suas ideias e na sua forma de negociar como ele, não é? Por exemplo, eu sou muito mais emotivo. Eu às vezes se calhar torno-me um mau conselheiro porque digo, presente, já estamos num valor que é razoável, olha que isto é uma boa proposta. Ele disse, não, calma, eles têm que dar mais. Até porque ele muitas vezes diz assim, pá, se eles aceitaram, se calhar é porque foi um bom negócio para eles. Se calhar devia ter esticado um bocadinho mais. É um comercial fantástico, é uma pessoa extremamente dura do ponto de vista negocial. Hoje na Europa todos os clubes percebem que efetivamente negociar com o Benfica e com o seu presidente é difícil, mas como o próprio presidente diz, aquilo que ele está a vender tem o valor que ele entende que deve ter. Recordo-me quando foi do Witzel, foi um pouco assim, quer dizer, lembro-me na altura que os valores já estavam de tal maneira daquilo que era a minha convicção, né, de que já era um bom negócio para o Benfica, quando ele, à última hora, me diz assim, pá, diz que o jogador não está para venda, nós não vamos vender o jogador. E eu estava a fazer o e-mail da resposta em inglês e aquilo estava-me a custar a escrever, né? E depois o Zenit acabou por fazer uma proposta que equiparou a cláusula de rescisão. Ok, eu vou tratar de tudo. Então vá. Quinta-feira cá de manhã, está bem, ok? Quinta-feira. E depois na sexta vais comigo para o jogo. Do primeiro ano com o Kika Flores, em que o Di Maria era um jogador subaproveitado, e quando entra Jesus houve uma grande campanha para renovar com o Reis. E a verdade é que houve uma oferta de 12 milhões pelo Di Maria. E eu nunca me esqueço, e ele disse, o Di Maria vale o dobro. E eu não vou renovar com o Reis, porque se o Reis fica, o Di Maria não se consegue afirmar na equipa. E a verdade
é que, contra a opinião de muita gente fora e de muita gente internamente, ele não renovou com o Reis e um ano depois o Di Maria estava a ser vendido ao Real Madrid por 30 milhões de euros. Uns anos antes, para comprar Di Maria, a frieza voltou a ser o trunfo decisivo. Eram 4 dirigentes que estavam cá do Rosário Central, porque vinham convictos que iam fechar o negócio nas condições que eles entendiam também como justas. Eu recordo-me que os homens ficaram aqui 15 dias. E eu, às vezes, já dizia ao Presidente, vamos fechar isto, que eu já não posso ver os homens à minha frente. Ele disse, não, então faz o seguinte, arranja aí uma sala, aqui, né? E vai metendo-os lá dentro. Eles é que se vão cansar. E ali ficaram durante 15 dias, tentando-o convencer, né? A pagar algo mais, mas ele, a solução para não o pagar algo mais foi acomodá-los, né? Meteu-os aí numa sala e poupamos com isso uns milhões de euros. Cada vez que o Presidente diz vou vender um jogador por X, para nós parece-nos sempre exagerado. E na realidade ele acaba por conseguir... Há sempre aquele que acerta, é aquele que não decide nada. Aquele que não toma decisões acerta sempre. Diz sempre, eu bem dizia que era assim. Eu estava a pensar que era... Agora, quando tem que decidir já sabe. Agora, há coisas que acertamos, há outras que não acertamos. Agora, há uma coisa que me diga grande. É que nós, todos os anos, cada vez temos mais rigor e tentamos errar o menos possível. Mais alto porque os milhões que estão envolvidos na nossa participação no torneio dos Estados Unidos não têm nada a ver com a Taça de Honra, que mais a mais nem conseguiu ter propostas de transmissões televisivas, porque ninguém concorreu. E quer a SIC, quer a TVI, a SIC declinou a proposta e a TVI disse que poderia até concorrer, mas que não iria concorrer com os valores mínimos definidos pela Associação de Futebol de Lisboa. O Benfica tem uma dívida elevada, uma dívida à volta dos 280 milhões de euros. É possível que este ano nós vamos reduzir isso, vamos reduzir um pouco. Nós sabemos que todos os anos temos que vender jogadores. Vamos começar a ter jogadores da nossa formação, vamos ter que comprar menos, vamos também ter que baixar o nosso orçamento um pouco. Olá, como vai? Tudo bem? Ótimo. Não é uma pessoa que leia 50 livros de gestão para perceber o que é que deve fazer ou o que é que não deve fazer, mas a intuição dele é muito apurada e normalmente quando seguimos a intuição dele, com conhecimento conseguimos entregar um bom resultado. E inconformado como é, a organização comporta-se da mesma maneira. Nós discutimos num grupo de trabalho, isso é algo estimulado pelo Presidente e pelo Domingos, nós todos os anos discutimos como é que reinventamos estes negócios. Uma capacidade de trabalho invejável, às vezes até custa, até cansa, porque a gente olha para a idade dele e dizemos como é que o homem tem tanta força e tanta coragem. Olha muito para os detalhes. Se há máquinas que não estão a funcionar um dia ou segundo dia, nós podemos ter a garantia de que o Presidente está a perguntar porque é que o problema não está resolvido. Aquilo que promete e aquilo que diz às pessoas quer levar sempre a sua palavra até ao fim. É uma pessoa muito cumpridora, uma pessoa com os objetivos bem definidos e que luta dia a dia. Sr. Valério, mas tu tem que ficar hoje ter comigo, isto agora não dá mais. Mas ela venha a ter, está bem? Tá, venha aqui, eu tenho que falar pessoalmente consigo, então, está bem, ok? Quando efetivamente tem um problema, não hesita em pegar no telefone e falar para as pessoas, se for preciso falar às 4 da manhã fala, se for às 6 da manhã fala. É uma exigência que está também muito casada com uma delegação de responsabilidades. Ou seja, delega, no final exige o resultado. Se o resultado não estiver lá, todos temos um problema. 2013 foi um dos anos mais difíceis. O Benfica perdeu tudo. Depois da final da Taça de Portugal, já ninguém queria mais a continuidade de Jorge Jesus. Mas o Presidente decidiu o contrário. O futuro iria dar-lhe razão. Depois saímos do estádio, estivemos aqui no estacionamento, estávamos todos a conversar e o sentimento generalizado era, não dá. Eu acho que a grande virtude que houve naquele momento foi dizer, nós não ganhamos nada, mas estivemos nas finais todas. As grandes equipas são aquelas que ganham e que perdem nos últimos momentos. Esses é que são os grandes clubes. É o Benfica, é o Real Madrid, é o Barcelona, não é? Quando não ganham, perdem no fim. Há os outros que nem nunca ganham, nem nunca disputam nada. Portanto, esses nunca podem ser equipas grandes. Os grandes são os que ganham, os que disputam até ao fim. O Presidente, nesse dia, eu pensava que
que ele não ia ficar comigo, propôs novamente a renovação de contrato, onde eu também já tinha a minha vida preparada para sair para outro clube. Mas pronto, como ele me convidou, também não fui capaz de lhe dizer não. Nunca discuti com ele €1. Nunca. É o que está, foi sempre assim, desde que eu estou no Benfica. Tinha que haver um erro qualquer, não era só da bola bater na trave ou falhar um penalti, ou a sorte, não. Há sempre qualquer coisa. E percebemos que havia situações internas que nós não tínhamos. Eu costumo sempre dizer que é preciso estarmos sempre a dar meia volta ao parafuso, é sempre preciso estar a apertar os parafusos. E nós não fomos suficientemente competentes para criar todas as condições para que o treinador, na altura, pudesse entregar o resultado que era esperado. Não ganhamos, mas está ali qualidade, está ali trabalho. Não ganhamos hoje, ganhamos amanhã. Hoje, a organização do Benfica prepara, cada semana preparamos esse jogo, como não o fazíamos. 2015 fica marcado pela mudança de treinador. Uma separação após 6 anos. Ele entendeu que devia sair do Benfica. Não fui eu que disse vai-te embora. Ele entendeu que devia sair do Benfica. E aí nós respeitamos. Pode dizer que era de outra forma. Não sei, foi ele que escolheu a forma que quis. Há uma relação de 6 anos que não vou esquecê-la, ele nem eu. E um dia, de certeza, que ele ia telefonar para mim, vamos sentar e vamos conversar. Isso passa-se tudo. Agora o Benfica, de certeza, não vai parar, porque Jorge Jesus nunca vai parar. Também se eu sair, o Benfica nunca vai parar. Já agradecemos publicamente o trabalho que o Jorge fez. Eu também, de certeza, que está grato ao que o Benfica também fez por ele, não é? E agora há um ciclo novo. Passo para cá, o mais rápido possível. Pois é, o melhor para ti era bom. A paixão que eu tenho em trabalhar neste clube é enorme. Portanto, o lema é, primeiro, ganhar, depois, gostava de ganhar com ver a minha equipa a jogar com alegria e com prazer. Vamos ter sucesso porque tem sido assim ao longo deste tempo e vamos continuar a ter sucesso. Esta zona aqui, aquela que é mais fechada, porque não tem nada escondido, não é preciso estar nada escondido aqui. Aqui é onde a equipa trabalha, pronto, tirando o relvado, está o ginásio. Ninguém pode prometer vitórias porque essas coisas no futebol nunca se conseguem na realidade prometer. Agora que estamos muito próximo disso, estamos. Aqui é para o gelo. É o gelo aqui. Eu já fiz algumas vezes esta brincadeira aqui. E se um gajo fica aí mesmo... Pá, fica aqui, não. O gajo fica sequinho, pá. Fica completamente gelado. Mas eu só tenho os joelhos, atenção. Anda para cima não pode ser. Até os joelhos, até a meio da perna. O resto congelava tudo. Surpreendeu-me um bocado toda a estrutura que existe, toda a organização que existe. E o Benfica, nesse aspecto, evoluiu de uma forma significativa. Só balneário. Está claro que estas caras, algumas vão se mantendo, ou vão se manter, outras vão ter que sair todas. Não é? Pois. Se aquilo que estamos a fazer estiver bem feito, podemos não ganhar aqui e ali, mas no campo de 10 anos teremos a obrigação de ganhar mais do que os outros. Nos últimos anos, dentro do Benfica, todos se regeram por um código. 3-1-50. O código para a vitória. Ganhar 3 campeonatos, chegar a uma final europeia e ganhar 50 títulos nas modalidades. Foi em 2012, durante uma reunião de quadros, que a consultora Eurogroup, parceira do Benfica, propôs este código, de forma a que aumentasse a ambição dentro do clube. 3 anos depois, o objetivo está quase cumprido. 2 campeonatos ganhos, 2 finais europeias e 60 títulos ganhos nas modalidades. O que era à volta de 10 anos, um bocadinho mais, um clube moribundo e descredibilizado, transformou-se pouco mais de 10 anos depois no que é uma das melhores referências mundiais, uma multinacional de nível mundial no mundo do futebol. O nome do Benfica voltou a ter reconhecimento internacional. Há uma vontade enorme dos jogadores de quererem jogar no Benfica, coisa que não havia há 10 anos atrás. Vivi em primeira pessoa, quando passa diretor, a dificuldade que era trazer um jogador para o Benfica, porque não estava com expressão para determinados níveis de jogadores, e a diferença que é hoje. A camisola só começa a subir depois. A ideia é quando
acabar a conferência de imprensa, eles levantam-se e há um brinde aqui à frente da mesa. E é nesse brinde, é no momento do brinde que a camisola começa a subir. Na imagem que aparece para o mundo, tem que aparecer mesmo um painel. O Benfica passou a ser uma marca de interesse para as empresas internacionais. A Emirates investiu milhões para ter o seu nome na camisola da equipa a partir de 2015. Somos claramente uma multinacional. Por exemplo, a nossa direção comercial passa mais tempo a fazer propostas em inglês e passa mais tempo com contactos fora de Portugal do que propriamente em Portugal. A construção do Museu Cosme Damião foi uma das grandes obras de Vieira. Em 2014, ganhou o prémio de melhor museu no país. Em dezembro de 2008, nasceu o primeiro canal de um clube de futebol em Portugal. A Benfica TV foi um dos mais arrojados projetos de Luís Filipe Vieira. Quando se começou a falar da Benfica TV, toda a gente dizia que era megalómanos, que era impensável. E as reações, quer dos nossos introdutores na altura na PT Multimédia, quer naturalmente do Joaquim Oliveira, porque eu não vi isto com bons olhos, foi no sentido de dizerem, mas não faz sentido, vocês não têm dimensão. Não há preço para ser independente. A Benfica tem que ser independente, foi independente. Nós não fomos atrás só pelo dinheiro. Os números têm algumas oscilações, mas nós estamos praticamente nos 300 mil subscritores. Conseguimos gerar uma receita superior àquela que nos tinha sido proposta. Do ponto de vista financeiro, foi um projeto de grande sucesso. Bem-vindo à BTV. Pergunto se, ao chegar ao Benfica, chega à sua cadeira Está a provar quando nós jogamos às 5 horas da tarde. Provavelmente a moldura são sempre 50 mil pessoas. O público prefere esta hora e, portanto, se o público prefere esta hora, a transmissão é muitíssimo mais valorizada se os estádios estiverem com pessoas. Toda a emoção que os adeptos passam para dentro do estádio, o futebol pode naquele jogo não ter sido tão bem conseguido, mas o que é certo é que o espetáculo televisivo é de facto um bom espetáculo. Toda a gente diz que a marca Benfica é muito valiosa. Está por apurar quanto desse valor, quanto do valor da marca de Benfica foi construído pela gestão do Sr. Luís Filipe Vieira. Eu acho que muito. Eu acho que mais de 50%. Durante os anos que leva no clube já teve muitas batalhas com os rivais, mas Vieira olha para o futuro do futebol em Portugal e só vê uma solução: a união de todos. Quando foi esta situação da Liga, não vamos esconder isso, que o Benfica e o Porto aproximaram-se de uma situação. Não foi em termos esportivos que o Benfica se aproxima do Porto, nem o Porto do Benfica. Agora, em termos de negócio de futebol, o Benfica, logicamente, esteve assentado a uma mesa com o Futebol Clube Porto. Hoje estamos frente a frente, não tem problema nenhum desse dizer que já tive reuniões com o Pinto da Costa, como penso que ele também não tem nenhum problema em dizer que já teve reuniões comigo e com outros presidentes, não tem problema nenhum disso, para bem do futebol. E acho que isso é salutar e é importante. É futebol, eu tenho que lá estar, lógico, não posso, se não gosto da A, B ou C, não posso ser um menino de birros, não é? Divergências vamos ter sempre dentro do campo, mas é sempre, porque olha, este ano foi que o Benfica foi levado ao colo, ou eu não sei o que será. Desde que chegou ao Benfica, sempre teve o mesmo barbeiro. E já lá vão 15 anos. É o terceiro presidente do Benfica que eu corto cabelo. Vocês aqui falam de futebol ou o futebol aqui não entra? Bom, o Sr. Presidente quando vem aqui prefere descansar um bocadinho. Mas temos sempre uma piada ou outra para dizer ao Sr. Presidente. É legal. Sportinguista? Sou sportinguista, sim senhor. E aproveita para dar umas bicadas ou não? Sim, de vez em quando a gente fala um bocadinho, mas tratamos bem um ao outro. Quando comecei a cortar o cabelo, não tinha nenhum branco. E agora já tem poucos pretos. Tem orgulho em dizer que é um homem do povo. Mas ser presidente do Benfica retirou-lhe privacidade. Faz questão de deixar a família longe dos olhares públicos. Foi sempre uma pessoa extremamente simples. E nunca ter virado as costas aos seus amigos de infância e nunca renegou as suas origens. Isso para mim tem um valor extraordinário. Luís Filipe Vieira nasceu no extinto bairro das Furnas, em Lisboa. A gente do bairro
ter um presidente do Benfica é mais famoso e mais orgulhoso ter um presidente da República. Gostava de jogar à bola, que ele até tinha um bom pontapé, se calhar se ele tinha um grande chute, tinha um pontapé, era o pé canhão. Se tivesse agora 18 anos, o Benfica o contratava. E os amigos são amigos de toda a vida. Sempre que pode, lá vem um almoço e um jogo de sueca. Tu és um perigo, cara. Esse gajo é pior, sabia o que é que estava a dizer. Quando a gente ia começar a jogar, ele fazia aquele sinal com o dedo que era o as de copas, o as de paus, e a gente ganhava os jogos e ele pegava tudo de coisa. Foi lá que aprendeu com o pai o que é ser benfiquista. Toda a miudagem, toda a gente que lidasse com ele tinha que ser do Benfica, porque ele motivava aquilo tudo. O Luís tem uma alcunha, que é o Ventoinha, foi posta pelo pai. É uma ventoinha isto, uma ventoinha aquilo. Hoje os amigos de Luís Filipe Vieira imaginam o orgulho que seria para o Sr. Fernando, se ainda fosse vivo, ver o filho ganhar o bicampeonato. Devia ser de uma vaidade, de um orgulho, eu sei lá, não há adjetivos que possam suportar esta ideia. Eu sou pai do Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica. Quando ganhou o bicampeonato naquele dia, pensou nele? Pensei. É difícil falar nisso. Só lhe posso dizer que aquilo que prometi, cumpri. Prometi-lhe que voltaríamos a ter orgulho do Benfica. E isso acho que consegui. Eu e todos. I'm gonna show you where it's dumped, but how